sobre essa questão da segurança. O que você espera do novo presidente? Acho que mais polícia na rua. Tá precisando muito de polícia na rua. Não tem segurança pra nada em São Paulo. Se vem pro serviço, vem assombrado. Se volta pra casa, volta assombrado. Os bandidos estão tomando conta de tudo. Logo eles vão ter deputados eleitos por eles. Eles vão mandar no Brasil. Morava aqui na Consolação, tive que me mudar. Foi assaltada 10 vezes. Fica mais caro você manter um preso do que pegar uma criança aí de 1 ano, de meio ano, e educar ela até ficar adulta. Dá pra ela educação, um curso profissionalizante para ela trabalhar. Fica bem mais barato que manter um preso na cadeia. Então acho que a maior segurança seria essa, investir na educação. O que eu espero do novo presidente é uma vida melhor para o povo brasileiro, independente de partido. Ele faz código penal para tudo na vida. Para mentira, deveria ter um código penal também, né? Principalmente eles só para prometer o céu e a terra, que já é de todos nós, né? Nas grandes cidades as pessoas têm medo até de sair na rua. Você acha que consegue reverter essa situação? Veja a sabedoria do nosso povo, mas é esse último que fala sobre a necessidade de você ser austero quando estiver falando de problemas sérios e não semear falsas promessas. É possível, perfeitamente possível, que a presidência da República se encarregue, se responsabilize pelo enfrentamento do crime organizado. Isto, se eu tiver o privilégio de servir ao Brasil como seu presidente, eu assumirei como responsabilidade da presidência da República. É possível cooperar, mas prometer que vai acabar do dia para a noite, se não houver uma dinâmica, como o outro popular falou com muita sabedoria, de expandir a economia, de criar oportunidade para o jovem entrar no mercado de trabalho, de fortalecer uma escola pública de fato inclusiva, que se preocupe com a preparação para o trabalho, dificilmente o Brasil terá condição de superar esse problema. E há uma outra senhora que falou uma coisa importante. Não é da tradição brasileira crime organizado. E eles estão tomando uma sofisticação tal que daqui a pouco eles vão se entranhar na estrutura do poder. Vão eleger deputados, disse ela. Ela está coberta de razão. O crime organizado nunca foi tão forte como agora. Nunca existiu no Brasil. O máximo de crime organizado era o jogo do bicho. Não era fraco. Não era fraco, mas essa coisa hoje das falanges, dessas entidades aí com tática de guerrilha, com armamento super pesado, com estratégia de comunicação impressionante, isso é uma novidade. Estado paralelo. É sim. E como é que o senhor vai combater isso? É assim que se enfrenta, com inteligência policial, não é com aparato. A sociedade às vezes pensa que botar o exército na rua é a solução. Não é. O senhor não colocaria o exército na rua? Não, para esse assunto não, porque o exército é parecido com a polícia apenas na uniforme. A função do exército é matar o inimigo, que é um elemento externo, e ele é preparado para estar entrincheirado numa tática de guerra. Se você botar um garoto, um recruta de 19, 18 anos na rua, vai ser simplesmente um morticínio. E você correrá o risco, inclusive, de começar a contaminar a própria Força Armada com isso. E nós temos que ter clareza que o que combate crime organizado é mapear a cabeça. Inteligência, investigação policial, foi assim que funcionou em Manhattan mais recentemente, funcionou contra a máfia italiana na Itália, funcionou contra o terror na Irlanda, funcionou no passado contra a máfia americana, e é assim que o Brasil pode experimentar uma saída. O senhor citou a experiência nova-iorquina, a experiência da tolerância zero do prefeito Rudolph Giuliani, que teve méritos e enfrentou críticas. O mérito foi que reduziu a criminalidade. As críticas foram que ela realmente não respeitava direitos humanos, desrespeitava minorias, enfim. O senhor acha que essa experiência pode ser aplicada aqui? Não. A experiência norte-americana de tolerância zero tem a ver com a cultura deles. E tolerância zero significa você indiscriminadamente levar para o aparelho judiciário e, portanto, para o sistema penitenciário, milhares, para não falar em milhões de pessoas, pelo cometimento de todo e qualquer tipo de delito, mais leve, menos leve. E isso, evidentemente, no Brasil, colapsaria o sistema judiciário, que já não está dando conta de vencer pelos erros de processo penal, que tem que ser modernizado. Agora, nós temos claramente condição no Brasil de ter a experiência internacional de Manhattan e de outros lugares em matéria de inteligência policial. Como ele disse, eu acho que se o problema é grande demais, a gente separa uma parte e vamos começar a resolver por aí. Se você quebrar a cabeça do crime organizado, por exemplo, contrabando de armas, você vai começar a tirar a arma pesada da mão vulgar, que hoje qualquer pessoa pode ter uma arma pesada no Brasil. E a luta da polícia contra o bandido está ficando desequilibrada. A polícia com 38, no máximo algumas polícias com a pistola, e eles estão com a R15. E é preciso realmente enfrentar essa questão do crime organizado. Eu acho que se aí a gente fizer, começa também a dissuadir, porque você começa a produzir exemplos. Prender o grandão, o pequeno começa a ficar com medo. O senhor falou da facilidade que é, de se comprar uma arma inclusive pesada. Nós temos uma reportagem que exemplifica muito bem essa situação. Vamos ver.
A polícia gravou 30 horas de conversa na cadeia de Franca, no interior de São Paulo. O que tem na mão? Ah, na mão aí tem o primeiro aí que você falou aí, nós temos um aí. Você tem? Tem. Quanto você tá pedindo esse 38 aí? Ah, pra você que é amigo dele aí, dá pra fazer um precinho bom pra você, 200 cruzeiro. 200 pau? Isso. Tá na mão? Tá na mão. O porte de armas jamais é pedido. Exigência de documentação nem é citada. Caramba, que subidinha braba, velho. É, aqui é meio assim, tudo subida mesmo. Então, aí, tá querendo a ferramenta? Põe na mão aí, aquela que eu te falei lá. Ferramenta boa, nova, fazendo um precinho bom aí, porque você é conhecido do parceiro lá, né, meu? Um comércio clandestino, ilegal, criminoso. Muitas vezes com participação de ex-policiais. Tem que falar uma coisa. Munição você arruma aí. Tá sem munição? Tô sem. O traficante garante ter para vender de armas ordinárias a armas de guerra. É o seguinte, não raspou não, tá com mineração. Não tá raspado? Não. Mineração tá intacta. Se você quiser raspar, você aplicar. Como é que você vai enfrentar isso? Nossa proposta é proscrever e acabar com o porte de arma. Abrir poucas exceções, armas esportivas, uma arma para o cidadão ter no seu domicílio, mas na rua, proibido o porte de arma. Absolutamente proibido. Eu fiz isso como governador do Ceará e realmente você consegue diminuir a letalidade dos crimes. E com relação ao armamento pesado que está isso, no Fernandinho Isso é contrabando de armas. Isso é contrabando de armas. O Brasil, imagine, se a Polícia Federal tem 5 mil homens operacionais, porque boa parte está cuidando de embaixadores, autoridades, enfim, para tomar conta das fronteiras do Brasil. Os quartéis funcionando a meio expediente por falta de dinheiro por rancho da soldadesca brasileira, evidentemente nós vamos ter essa batalha perdida. O senhor mudaria isso então? Tem que mudar. Eu mudaria, então, só para ficar bem claro, o que o senhor mudaria? Eu tenho uma meta de expandir a Polícia Federal para 15 mil homens operacionais, na direção, volto a dizer, de inteligência policial, de fortalecer a capacidade de investigação, de fazer uma Polícia Federal de nível superior, de fato encarregada do enfrentamento do narcotráfico.